Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com os irmãos. Os irmãos se alegram, por outro lado, eu também me alegro. Está dando para ouvir no fundo? Está dando para ouvir? Uma alegria para nós, porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar juntos. E quando o povo de Deus se ajunta, quando o povo de Deus está junto, a medida de Cristo é sempre maior a ser repartida, a ser compartilhada. Porque, embora ele seja o Senhor que se revela pessoalmente para cada um de nós, de forma individual, mas todo o trabalho de Deus individual visa uma expressão coletiva para um melhor aumento e revelação do Filho de Deus. E o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é tão rico, ele é tão pleno, que como a cabeça do corpo, ele precisa de um corpo para expressar tudo que ele tem de riqueza, em toda a sua plenitude e capacidade. Então, junto dos irmãos, como diz Paulo em Efésios, juntamente com todos os santos. Embora aqui não estão todos os santos, mas estão alguns santos. E quanto mais santos tiver, melhor. A medida de Cristo, com certeza, irmãos, é maior. Então, para nós também é uma alegria. Eu falo nós de Penápolis, trago saudações dos irmãos de lá, aos irmãos aqui, aos irmãos de Londrina que estão aqui também e qualquer outros irmãos. Saudações aos irmãos, é uma alegria para nós também. O sentimento que eu queria repartir com os irmãos tem a ver com um tipo de carga, de sentimento interior que já tem sido colocado no nosso coração ali em Penápolis, também na região, em outros lugares que a gente tem compartilhado, desde a última vez que eu estive aqui com os irmãos e a gente pôde visitar os irmãos no Paraguai. Tem a ver com a edificação da casa de Deus, é um assunto que é muito conhecido por todos os irmãos. E eu tenho certeza, irmãos, eu não tenho pretensão nenhuma de ser aqui original, nem também de ter uma palavra que possa, assim, vamos dizer, assustar os irmãos de tanto gloriosa ou grande que ela seja em si mesma, mas que o Senhor, que é glorioso, nos impressione cada vez mais. O assunto é muito conhecido por muitos, quanto mais antigo na caminhada os irmãos são, mais conhecem esse tema. Mas também tem irmãos de todo nível espiritual no nosso meio. Então, vamos considerar que o Senhor novamente possa falar conosco. Né? E esse sentimento sobre a casa de Deus, ele tem a ver com o propósito de Deus, ele tem a ver com o coração de Deus, ele tem a ver com a própria existência trinitária em amor da parte de Deus. Porque todas as coisas começam em Deus mesmo. E como o irmão Gini Francesco nos dizia, né? O mistério de Deus, ele começa como algo que floresce e vai então se abrindo e se mostrando e se expandindo e se tornando cada vez mais belo e glorioso aos nossos olhos. Então, eu queria repartir com os irmãos algumas coisas, algumas impressões, né, disso que o Senhor mesmo possa nos falar. Eu queria pedir para a gente ler alguns versículos aqui em João capítulo 16, começando em João 16. Agora eu não sei se eu vou pegar aqui. João capítulo 16. Vamos ler o versículo 27 até o 29. João 16, 27 a 29. Eu estou lendo na versão textual. Porque o Pai mesmo vos ama, pois vós me haveis amado e haveis crido que eu saí de Deus. Saí do Pai e tenho vindo ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou ao Pai. Dizem seus discípulos: eis que agora falas com clareza e nenhuma alegoria dizes. Eu também queria pedir para a gente ler
alguns outros versículos, no capítulo 1 de João ainda. Versículo 18. João 1,18. Ninguém jamais ha visto a Deus, o unigênito Deus, que está no seio do Pai. Ele, aqui nessa tradução fala, o explicou. A palavra, o termo explicar, aqui, o verbo explicar no grego é exegese. É de onde vem a mesma raiz da palavra exegese, ou seja, o tornou claro, explicado, definido. Também tem um outro texto que eu queria pedir aos irmãos que a gente pudesse ler juntos. Mateus, capítulo 11, versículos 25 em diante. Mateus 11, versículos 25 em diante. Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Louvo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas de sábios e entendidos e as revelastes às criancinhas. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. E as Tuas palavras, Senhor, elas encerram um grande tesouro, Senhor. Porque são palavras do próprio Senhor. Nós confessamos mais uma vez diante de Ti que só o Senhor pode nos edificar. Que só o Senhor pode falar aquilo que o Senhor tem para nós. Ninguém, como o Senhor diz, conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Graças te damos porque até certa medida o Senhor se revelou a nós. Mas nós queremos te conhecer mais, Senhor. Está dito na tua palavra que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é descobri-las. O Senhor tem nos preparado para esse relacionamento contigo. Esse relacionamento, Senhor, que é a própria vida eterna. Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, Pai. Fala ao nosso coração. Nos permita conhecer o que vem de Ti, Senhor. Não nos faz apressados, não nos deixe correr, Senhor, e distrair-nos de Ti. Faz-nos, como diz na Tua palavra, com mansidão acolher a Tua palavra. Senhor, sem resistências, sem inquietações, pacíficos diante do Senhor, com quietude do nosso coração, pedimos que o Senhor seja conosco. Qualquer tipo de barreira, Senhor, nós colocamos debaixo do sangue precioso. Que nada seja encontrado para te estorvar, Senhor. E a nossa condição humana nós também confiamos nas suas mãos. Porque o Senhor sabe cuidar de nós. O Senhor sabe fazer conosco a tua preciosa obra. O que o Senhor tem de precioso para fazer, nós pedimos que o Senhor faça, Senhor. Por favor, vivifica a sua palavra para aquele que fala e para aquele que ouve, Senhor. E tenha liberdade de usar qualquer irmão que o Senhor deseje. Mesmo enquanto eu falo aqui, Senhor, qualquer um que o Senhor deseja usar.
que tenha liberdade da sua parte, Senhor. O que nós queremos é que o Senhor fale conosco. É que o Senhor nos toque e que possamos te tocar também por fé. É o que desejamos, te pedimos nessa noite. Senhor, repreende o teu inimigo mais uma vez. E glorifica o teu próprio nome. Para a glória do teu próprio nome, Senhor. Faça isso para o teu próprio louvor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, embora o assunto da casa de Deus, o assunto da edificação, seja um assunto que muitos têm falado e nós até certa medida já conhecemos, eu gostaria de começar falando com os irmãos sobre isso de acordo com o sentimento do meu coração, tem dentro do meu interior, considerando a questão de o que leva Deus a desejar ter uma casa. Por que Deus, como um ser que é perfeito em si mesmo, autoexistente, eterno, que de nada precisa e de nada carece, deseja ter comunhão, deseja ter relacionamento, e esse relacionamento ser algo tão profundo e tão sólido que se demonstra, que se substantifica como a edificação de uma casa. Que esse relacionamento seja algo de uma mútua habitação, onde, por um lado, Deus more conosco, irmãos, e, por outro lado, nós possamos morar com Deus. Que, por um lado, Deus more em nós, e, por outro lado, que nós também moremos em Deus. De onde vem, vamos dizer assim, esse conceito no próprio Deus? Isso é algo tão profundo, irmãos. Eu temo e tremo não ser capaz de falar, mas eu confio no Senhor para poder repartir isso com os irmãos. Por que Deus, que de nada precisa, de nada carece, nós estamos falando do Deus da Bíblia, não o Deus da teologia superficial, esse Deus que é pregado nesse culticismo de hoje, que olha para as pessoas e fala assim, você é o calcanhar de Aquiles de Deus. Você é o ponto fraco de Deus, Deus não resiste ficar sem você. Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus que a Bíblia nos revela é um Deus que de nada carece. Ele está plenamente satisfeito com ele mesmo, completo em si mesmo. Ele não precisa, ele não está carente. Ele não está se sentindo solitário, e por isso ele cria os anjos, cria os homens, por isso ele se relaciona como nessa ideia desse teísmo aberto, onde Deus vai se conhecendo do processo de conhecer as suas criaturas. O Deus da Bíblia é o Deus completo em si mesmo, autoexistente, perfeito, eterno e onisciente. Ele tudo sabe antes que as coisas sejam. Então, se Deus é assim, surge a pergunta que a teologia e a filosofia têm feito. Nosso assunto não é filosofia, mas é uma pergunta lícita, porque a filosofia é o desejo dos homens de conhecer a verdade acerca da existência e do mistério que cerca a eles mesmos, como seres pensantes e autoconscientes. E o próprio Deus instiga os homens, como diz Paulo em Atos 17, a tateando poder encontrá-lo. Então Deus não nos proíbe de perguntar, ele não inibe as nossas perguntas, ele nos estimula porque ele quer dar as respostas. Que precioso, irmãos, é que em Isaías Deus tenha dito, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde, pois, vamos conversar, como diz uma tradução. Apresentem as suas causas. Falem acerca do que vocês pensam. Como é precioso, irmãos, que Deus seja um Deus assim. Então, essa pergunta, por que o Deus que de nada precisa, de nada carece, criaria? Por que ele criou? Ela remete à pergunta de Lembes que diz, por que existe o algo ao invés do nada? Essa pergunta nos leva a Deus como a causa suprema e necessária de toda a existência. Mas se Deus é a causa de toda a existência, a pergunta que fica é por que o Deus da Bíblia, que é o Deus que cremos, criou?
Deus de nada carece, de nada precisa, porque ele criou. Eu acho que tem um irmão na história da igreja, se os irmãos não leem os escritos dele, eu gostaria de indicar bastante, claro que sempre, né, com equilíbrio, filtrando pela palavra, mas é um irmão que muito contribuiu. Ele tem uma frase que eu gostaria de usar para que nós possamos entrar considerando, né, à luz das escrituras, essa frase dele. Ele diz assim, ele escreveu uma obra chamada Os Quatro Amores, e esse irmão é o C.S. Lewis. E ele fala assim nessa obra, Os Quatro Amores, no capítulo sobre o amor ágape. O ágape, que é o amor de Deus, que é o próprio Deus como amor. Então ele diz assim, podemos dizer que em Deus não existe carência a ser satisfeita. Somente uma fartura que de tão rica deseja se repartir. Veja essa frase, irmãos. Podemos dizer que em Deus não existe nenhuma carência. Somente uma fartura que de tão rica deseja se repartir. O Deus que não carece de nada criou, irmãos, não por necessidade, mas porque sendo sua natureza amor, há no próprio ser trinitário de Deus uma espécie de vida em relacionamento mútuo, de autodoar-se e se conhecer em amor. E Deus é tão bom, e o seu conhecimento acerca de si mesmo é perfeito. Se conhecendo como algo perfeito, ele sabe que ele é bom. E ele sabe que será bom para criaturas poder existir para conhecê-lo. Ele não as cria porque ele precisa delas. Ele as cria porque será bom para elas existir para ele. É certo? Há uma fartura que é tão rica, é tão cheia em si mesmo, que deseja se repartir. Não há carência, só há fartura. Mas essa fartura é uma fartura de amor, e o amor, na sua essência, se doa. E aqui, irmãos, a gente vai entender, queira o Senhor nos ajudar aqui, que esse doar-se em amor começa no próprio ser de Deus. Nós lemos alguns versículos aqui no Evangelho de João, que vamos devagarzinho, como os irmãos falaram, a gente tem tempo, depois qualquer coisa a gente para, vamos devagarzinho. Né? Vamos permitir que o Senhor nos impressione com isso. João diz que ninguém jamais ha visto a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, desde todo sempre, o Pai teve o seu Filho. O Filho sempre esteve no seio do Pai. É por causa do relacionamento do Filho com o Pai. Irmãos, daqui a pouco se eu levantar aqui, vocês não estranham não, tá? Que eu começo a me empolgar um pouco, mas faz parte, tá? Eu não consigo pregar aqui igual um negócio parado, sabe? Então, eu vou me contendo aqui, mas não sei não. Deus se relaciona num relacionamento trinitário. O Pai sempre teve o Filho sempre teve o Pai. É por isso que Deus é amor. Os irmãos já repararam que as religiões orientais totalitaristas, aquelas de regime totalitário, adoram o Deus Alá muçulmano. O Deus Alá muçulmano é sozinho. Ele é um ser único da deidade. Ele não tem ninguém com quem se relacionar. Um ser que não se relaciona com ninguém tem um conceito, ou gera um conceito, de não pensar em ninguém. Você pensa no próximo por causa que existe um próximo para ser pensado. Se não houver um próximo com quem você se relacione, não há a experiência nem de amar e nem de ser amado. É porque Deus é trindade, que Deus é amor. É porque o Pai sempre teve o Filho, que o Pai sabe o que é amar. Irmãos, que maravilha isso! O Pai sabe o que é amar, irmãos. Porque o Pai sempre teve o seu Filho. E o Filho, que é o amado, retribui como aquele amado que ama. Então, em Deus, no próprio ser de Deus, há uma plenitude de amor que o Pai dispensa para o Filho.
que o filho retribui em amor ao pai. E desse relacionamento dos dois, eles sabem o que é amar de forma intrínseca. Eles sabem, eu não sei se estou sendo claro isso aqui para os irmãos. Eles sabem o que é doar-se um ao outro. Eles sabem o que é se repartir e se abrir um para o outro. E por causa que Deus é assim na sua própria essência de existir, de ser, Deus sabe de forma, vamos dizer assim, empírica, vamos dizer, de uma forma do seu próprio ser, da sua própria essência, ele sabe que é bom repartir coisas, que é bom até mesmo se repartir. Agora vamos lá, porque Deus nos criou a sua imagem, eu vou falar igual irmão Gino, eu sei que parece muito filosófico isso aqui, mas nós não somos galinhas. Nós somos homens que pensam e nós temos que amar a Deus com a mente também. Você não vai amar a Deus só com sentimento, irmão, você tem que amar a Deus com a mente. Então acompanhe o raciocínio. Se você foi criado à imagem de Deus, eu posso usar ilustrações como Jesus usava da experiência humana para entender o relacionamento de Deus. Como se dá o relacionamento nele mesmo. Você sabe que quanto mais você ama uma pessoa, quanto mais amor você tem no relacionamento, mais você quer repartir algo com ela. Não é verdade? Não adianta ficar com essa conversa que você ama, mas você não vai compartilhar. O verdadeiro amor compartilha. O verdadeiro amor, quanto mais ama, mais reparte. Mais quer que o outro participe. O Pai, como Jesus fala em João, né? Em João aqui ele diz que ele, no capítulo 17, ele diz que ele estava com o Pai antes que o mundo fosse fundado. E ele diz, Pai, todas as tuas coisas são minhas. E todas as minhas coisas são tuas. O que é isso, irmãos? É porque o Pai, por amar, ele reparte a sua plenitude, tudo que ele tem com seu filho. O filho recebe do Pai a plenitude e devolve em amor ao Pai. Há um relacionamento de amor. E, essencialmente, eles sabem, então, que é bom amar. E por que é bom amar? É bom repartir. O propósito de Deus é repartir toda essa fartura, porque se ele é um Deus infinito, ele tem fartura infinita a ser compartilhada. E por isso Deus tem uma ideia eterna. Não é uma ideia que começa, é uma ideia que está em Deus desde que ele é Deus. Do próprio relacionamento eterno do Pai com o Filho, desse conselho que eles têm em si mesmo e do Espírito, eles, as três pessoas de Deus, entendem, irmãos, que será bom existir criaturas para conhecê-lo, para amá-lo, para serem um com ele. E ele se fazer um com essas criaturas. E não é uma, duas, três, é muitas criaturas. Muitas e muitas criaturas. Porque cada uma vai expressar um aspecto de toda essa plenitude que ele quer repartir. Ele não está criando porque ele está carente. Ele está criando porque ele sabe que será bom. Porque o amor entende que é bom se repartir. Doar-se. Então Deus está criando porque ele quer comunhão, ele quer mútua participação, porque o amor deseja se fazer conhecido e, ao mesmo tempo, dar a conhecer ao objeto do seu amor. Então, o pai ama o filho ama o pai, e do amor do pai e do filho, eles sabem que será bom que nós possamos existir para com ele nos relacionarmos. Se Deus não fosse trindade, Deus não teria criado nada. Se Deus não fosse trindade, Deus não seria amor. Se Deus não fosse amor, irmãos, não existiria família. Porque Deus coloca a possibilidade de você amar sua esposa para que você tenha um pálido entendimento experimental do que é um relacionamento onde você se abre para um outro e esse outro se abre para você. Mas por que Deus está fazendo isso? É por isso que Paulo vai dizer em Efésios que esse mistério de deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher é grande. Mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Por quê? O mistério de Cristo e a igreja, que é um dos mistérios que Paulo viu, é só um florescer de um mistério mais amplo, do mistério de Cristo, que é o mistério de Deus. Então, no próprio Deus existe um repartir e um doar-se. E na revelação de Cristo e a igreja,
você tem também Deus em Cristo se dando a nós. E nós, por meio de Cristo, sendo participantes de Deus. Por que isso é assim, irmãos? Porque é assim na Trindade. Todas as coisas começam na Trindade, irmãos. O conhecimento da Trindade não é um conhecimento teológico para ficar num livro empoeirado. Todas as coisas dignas, belas, até mesmo no nível mais superficial da sociedade, do que o homem acha que é próprio para a sua própria existência, só é possível porque tudo começa na Trindade, irmãos. Por que os filhos não sabem ser filhos? Porque não conhecem o filho. Por que não tem a experiência? A sociedade falha na experiência da paternidade porque não conhece o pai. Por que há a possibilidade de amizade? E de todos os dons que a vida pode nos dar de forma comum aqui, a amizade é a coisa mais proveitosa que alguém pode ter. Por que é possível a amizade, a sociedade? Porque Deus é trindade, e por ele ser trindade, ele é amor, e por ele ser amor, ele nos cria com a possibilidade de nos relacionar, de abrir-nos para o outro e do outro se abrir para nós. Porque Deus é amor. E Deus é amor porque Deus é trino. Porque se Deus não fosse mais de uma pessoa, não sei se, irmãos, eu não consigo pressionar vocês. Eu queria ter a capacidade de fazer isso, mas eu peço que o Espírito Santo faça isso. Eu já desisti de confiar em mim para fazer qualquer coisa. Que Ele mesmo, irmãos, possa nos impressionar com isso. Só é possível existir amor porque Deus é trindade. Se Deus não fosse trino, por exemplo, Ele poderia ter criado as coisas como Ele criou, sem consciência e sem a possibilidade de se relacionar. Ele poderia. Ele criou coisas que não são capazes de se relacionar. Que não tem autoconsciência, que não se enxerga e não enxerga o próximo. É porque Deus criou-nos a sua imagem e Ele é um Deus trino, que todas as coisas são possíveis, irmãos. E é porque Ele é trino. E o Pai se relaciona com o Filho. E o Filho se relaciona com o Pai. Que Ele deseja ter comunhão. Que coisa maravilhosa, irmãos. E é por isso que nós temos a casa de Deus. A casa de Deus é um assunto da morada de Deus. E a morada de Deus é um assunto de mútua participação um no outro. Todos os mistérios, todas as figuras da morada de Deus no Antigo Testamento, eles têm esse sentido duplo, de que, por um lado, Deus será a morada dos homens, no sentido corporativo. Por outro lado, os homens serão a morada desse Deus que mora neles. Já pensou que coisa linda? Porque quando você pensa numa casa, você pensa em você morando na casa. E não há possibilidade, de forma perfeita aqui, de você morar numa casa e a casa está dentro de você. Mas nas figuras que Deus usa da sua casa, você vai ver que todas as vezes, se você estudar com cuidado os tipos e figuras do Antigo Testamento, quando se fala da casa de Deus, o sentido mais profundo é de mútua habitação. Irmãos, Deus não descansará enquanto Ele não tiver todos nós totalmente nele mesmo. E não somente nós estarmos nele, mas Ele estar totalmente em nós. Isso é o que tem de mais glorioso, irmãos. Isso é tão glorioso que na própria oração do Senhor Jesus, em João 17, ele diz: para que sejam um, ó Pai. E assim como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Eu neles e tu em mim. Irmãos, esse assunto da casa de Deus, então, é um assunto profundo. Porque muitos dos cristianismos, quando vão um pouco mais longe, caminhando com o Senhor, até entendem que Deus vem morar em mim. Que Deus vem morar em você, que Deus... Mas entende isso só num sentido individual. Não entende o aspecto coletivo dessa questão. E ainda assim é Deus morando em mim. Mas poucos entendem que Deus quer me levar a morar nele. E é um assunto de mútua habitação. Então, nas figuras, nos tipos do Antigo Testamento, nós vamos ver que esse Deus que é trino, que se relaciona em si mesmo, o Filho, estando no seio do Pai. O Filho está no Pai, então. Mas, por outro lado, o Pai está no Filho, como Jesus falou. Essa relação deles é algo tão perfeito, tão maravilhoso, né? Que Jesus, por exemplo, quando ele fala da vinda dele ao mundo, enviado pelo Pai, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, salvo aquele que vem de Deus. Mas os estudiosos do grego, né,
E aqui eu vou citar um irmão que é muito controvertido aí, mas ele tem coisas muito ricas a respeito desse assunto. O nosso irmão Witness Lee, na sua versão Restauração do Novo Testamento, quando ele vai estudar o grego, ele chama a atenção dos irmãos para esse ponto. Ele fala assim, se você olhar o grego nessa passagem, você vai ver que quando Jesus falou, aquele que vem de Deus, porque é uma morada mútua, por um lado o filho está no pai, por outro lado o pai está no filho, então Jesus não fala aquele que vem de Deus. A expressão no grego original é aquele que vem de com Deus. Porque não tem como o filho vir e o pai não vir. O pai está totalmente no filho. O filho está totalmente no pai. E o que eles têm de gozo e plenitude em si mesmo? Como Deus é uma fartura que de tão rica deseja se repartir, Deus não descansará, irmãos, até que ele tenha cada um de nós na glória. Totalmente com ele, irmãos. Isso é o que tem de mais sublime. Se Deus tivesse criado o sol, a lua, as estrelas e tudo que é mais glorioso e perfeito desse universo, mas não fosse para esse objetivo, não teria sentido. O amor é o sentido de tudo porque Deus é amor. E Deus é amor porque ele é trino e ele se relaciona. Então, todas as figuras da casa de Deus do Antigo Testamento, volta a frisar aqui para os irmãos, são figuras onde você vai ver, por um ângulo ou outro, que por um lado elas vão enfatizar que Deus quer estar conosco. E em nós, não só conosco, mas também em nós. Por outro lado, ele deseja que nós estejamos nele. Aonde Deus é aquele que habita, por outro lado, ele é o lugar da habitação. Irmãos, que coisa maravilhosa, que o Deus que é amor tenha falado que ele deseja estar com o homem, no homem, e queira que o homem esteja em Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa. E isso foi o alvo da oração do Senhor Jesus. Então, a gente vai aqui seguindo pela leitura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, comparando algumas figuras devagarzinho, e nós vamos ver que esse assunto da casa de Deus é um assunto tão precioso. Só que, quando você fala de casa, você tem até a ideia da habitação. Mas se você não fala das interioridades dessa casa, se você fala da casa, você até entende o que é morar. Mas você não entende qual é a qualidade desse morar, desse residir, enquanto você não vê os cômodos da casa, os móveis da casa, a estrutura interna da casa. Então os irmãos vão ver que no Antigo Testamento, nas figuras que se tem da morada de Deus, Deus é detalhista com relação à sua casa. Por quê, irmãos? Vou usar aqui de novo mais um exemplo dado por esse irmão. Esse próprio irmão, C.S. Lewis. Ele fala assim que, veja só, o Novo Testamento nos promete uma glória tremenda, maravilhosa, rica, irmãos. Ele diz, por exemplo, que nós estaremos com Cristo. E o que pode ser maior do que isso? Né? Nada. Mas por que além de dizer que estaremos com Cristo, que seria do ponto de vista lógico, já não é o suficiente? Mas Deus ainda pega e começa a falar outras coisas que vão acontecer quando nós estivermos com Ele. Por exemplo, ele fala que nós vamos reluzir como o sol no reino do nosso Pai. Ele fala que, por outro lado, nós vamos ter boa fama para com Deus. Boa fama para com Deus, não porque em nós há alguma coisa boa em si mesmo, mas que a graça dele vai trabalhar de tal maneira em nós que Deus ficará satisfeito com a criatura. Porque quando o próprio Senhor diz ao servo, muito bom, servo bom e fiel, não cabe então à criatura discutir elogios com o seu Criador. Se o Criador está satisfeito com a criatura, chegou o ponto que nós temos que admitir que, pela graça de Deus, o próprio Cristo vai trabalhar em nós de uma tal maneira que ele finalmente, irmãos, se alegrará em nós. E nós nos tornaremos um ingrediente da alegria divina. Que maravilha das maravilhas, irmãos. E como o irmão Lance Lambert disse uma vez, é espantoso que quando você lê o final de Judas, você vê dizer que o próprio Senhor Jesus, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço, e nos apresentar diante dele com gozo indizível. A questão ali que está falando, você não sabe que quem vai estar com gozo é quem está sendo apresentado ou quem está apresentando. A ideia, irmãos, é que o Senhor Jesus vai trabalhar em nós de uma tal forma que quando ele nos tomar como noivo e nos apresentar ao Pai, ele mesmo ficará sem palavras. Essa é a ideia que está presente no texto de Judas. Então, teremos boa fama para com Deus,
vamos resplandecer como o sol. Por outro lado, teremos autoridade e lugares oficiais de ofício na glória futura. E por outro lado, né, também teremos a alegria eterna comparada a uma festa que nunca se acaba. Aí esse irmão diz o seguinte: por que Deus utiliza essas outras figuras, sendo que estar com Cristo, do ponto de vista lógico, seria o suficiente? É porque nós não temos ideia, irmãos, por causa da nossa fraqueza, da nossa pequeneza. Nós limitamos o que significa estar com Cristo, o que significa morar com Deus, o que significa ter comunhão com Deus. Por exemplo, como na minha experiência, quando eu falo assim, você está junto com o Léo, se alguém fala assim, você está junto com o Léo, o que a pessoa entende quando alguém faz a pergunta, Daniel, você está junto com o Léo? É se eu estou do lado do Léo. Então, quando fala assim, você vai estar com Cristo, por causa da fraqueza da nossa percepção, nós pensamos que estar com Cristo, de forma imediata, o que vem na nossa mente é, eu vou estar do lado dele. Mas, irmãos, estar com Cristo não significa estar do lado de um homem comum, como eu estou do lado do Léo. Então, para que Deus diga o que significa estar com Cristo, ele tem que usar muitas outras figuras para nos dizer, os irmãos estão conseguindo entender? O que vai significar nós estarmos com ele aquele dia. Estar com ele, irmãos. Será muito mais do que tudo que a gente pode pensar. Mas Deus não consegue falar por causa da nossa pequeneza, não porque Deus é limitado na forma, mas porque nós, não cabe tudo em nós de uma vez, ele tem que usar muitos ângulos para dizer para nós tudo o que significa estar com Cristo. Está dando para entender, irmãos? Estar com Cristo, por um lado, vai nos dar participação na própria beleza. Vamos resplandecer como o sol. Vamos ter glória, algo de fulgência e beleza. Estar com Cristo também vai significar termos, enfim, a graça de nos tornarmos ingrediente da alegria divina. Estar com Cristo vai significar um ofício, algum tipo de identidade que finalmente vai dar a você o sentido que você sempre buscou na sua existência. Estar com Cristo também significará uma alegria comparado à festa, comparado a banquetes, comparado a tudo que você tem de alegria nesse mundo agora. Deus tem que utilizar muitos meios para dizer uma coisa só para nós. Porque todas essas coisas vão estar naquela única coisa. Está dando para entender isso, irmãos? Então a casa de Deus é da mesma forma. Por que Deus tem que utilizar tantas coisas, tantas figuras? Porque é tão rico, é tão profundo o senso de casa de Deus, de morar em Deus e Deus morar em nós, que Deus começa a desenvolver isso aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Ele começa lá no jardim. Quando você abre a Bíblia, que você deve ler, às vezes, alguns aqui leem desde criança, você abre em Gênesis 1, o que tem lá em Gênesis 1, Gênesis 2? Deus criando, de repente tem um jardim, tem um casal, aí aparece um rio que sai da terra, passando pela terra de Avilá. Ali você encontra o quê? Ouro. O ouro dessa terra é bom. Lá também tem o bidélio e a pedra de ônix. Você vê um jardim, uma árvore, um rio e pedras preciosas. Por que isso está ali? Irmãos, por que isso está ali? Quando você vai no final da Bíblia, considerando que Gênesis é o livro das sementes e Apocalipse é o livro das colheitas, você vai no final da Bíblia e você vê uma cidade de ouro, transparente. Você vê pedras preciosas de novo, mas agora edificadas. Você vê um rio e você vê uma árvore. E você vê uma noiva universal. E o esposo no trono. Irmãos, o que é isso? Mas aquilo que começa em Gênesis começa devagarzinho, porque também, como diz o nosso irmão Gino, Deus é o melhor pedagogo, ele vai desenhando aos pouquinhos para a gente ir pegando devagarzinho o que ele está querendo dizer. Você avança um pouquinho mais para frente, Gênesis 2, de repente você vê Jacó fugindo de Esaú, fugindo por ter enganado seu pai, enganado seu irmão, ele chega ali, fugindo para Arã, ele chega em Betel, o lugar que Dante se chamava Luz. Você não sabe por que essa informação está ali? Ele dorme sobre uma pedra, e que coisa esquisita, irmãos. Eu vou confessar para os irmãos, que coisa esquisita. Não esquisita, esquisito de espanhol, não, é o esquisito de estranho mesmo. Jacó acorda, depois de ter visto uma escada que ligava o céu à terra, ele ergue aquela pedra, joga azeite sobre ela e fala,
esta pedra será chamada Betel. Casa de Deus. Irmãos, que coisa esquisita. Ele chama uma pedra de casa de Deus. Por que isso? Você avança um pouquinho mais e você vê Abraão morando em tendas, desejando uma cidade, como Hebreus diz, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, essa ideia de morada de Deus e morar em Deus, os irmãos estão vendo? É uma ideia que Deus vai desvendando, florescendo ela aos poucos na Bíblia. Aí quando chega no Êxodo e o tabernáculo é revelado, você tem mais detalhes. Muito mais detalhes, muito mais detalhes. E aí então Deus como que abre melhor para Moisés falando: diga aos filhos de Israel que me tragam tais e tais e tais e tais materiais e me farão um santuário. Para quê? Para que eu habite no meio deles. E a partir daquele momento, se os irmãos lerem o livro de Levítico, de Números, esse lugar que foi feito para que Deus habitasse no meio deles, passa a ser chamado de tenda do encontro. É Deus que dá esse nome para a tenda. Presta atenção nisso, irmãos. Eu estava falando com o Fábio e o Léo hoje, né? Nós temos que ler as Escrituras. Vou citar o irmão aqui de novo. Nosso irmão Gino sempre falava assim, com deguste, com sabor. Né? Porque, irmãos, é uma palavra que tem espírito nela. Presta atenção, é o Espírito Santo que está chamando a tenda de tenda do encontro. De onde surge essa ideia de encontrar-se na tenda? Quem é que está chamando a tenda de tenda do encontro? Quem? Deus ou o homem? Quem é que está almejando encontrar-se com alguém na tenda? Deus. Então o desejo de Deus é estar reunido e reunir-se. Você percebe? O conceito de casa tem a ver com reunir, comungar, participar de forma mútua. E esse tabernáculo, ele tinha ali aquela estrutura do qual o homem podia entrar, mas ele também tinha alguns tipos de ritos que eram feitos nele, que fazia com que coisas do tabernáculo pudessem entrar nos homens. Então, por um lado, o homem está entrando dentro da morada de Deus. Por outro lado, algo que é feito na morada de Deus está entrando dentro do homem. E tanto o tabernáculo como aquelas ofertas que eram feitas nele são figuras de Cristo. Mas veja só, Cristo, como diz João 1,14, ele armou um tabernáculo entre nós. O verbo se fez carne e armou tabernáculo. Então o tabernáculo era uma figura dele, certo? Se o tabernáculo é uma figura de Cristo, e o homem tinha que entrar no tabernáculo, o que Deus está querendo dizer com isso? Que Cristo é a nossa, o quê? A nossa morada. Mas, por outro lado, as ofertas que os homens comiam também são figuras de Cristo. Agora, quando você entra no tabernáculo, você entrou em Cristo. Mas quando você come das ofertas que é Cristo que está entrando em você. Uau! Uau, irmãos! Que impressionante! Deus está representando coisas preciosas aqui. Por um lado, você entra em Cristo. Por outro lado, Cristo entra em você. Por um lado, você está em Cristo. Por outro lado, Cristo está em você. E tem toda uma riqueza de detalhes. E você avança e chega no templo de Deus. E aquelas medidas do tabernáculo são ampliadas mais tarde. Então, irmãos, esse assunto da morada de Deus é algo muito precioso. Eu estou falando isso aqui de forma introdutória, sem pressa, também confiando que o próprio Espírito Santo possa, mais uma vez, nos impressionar com isso. Deus, irmãos, ele não está satisfeito apenas em nos salvar, vamos dizer assim, do inferno, enquanto ele não nos levar a participar de tudo que ele é para nós. E do que ele deseja que nós sejamos para ele, por meio de Cristo. Que precioso, irmãos. Porque nós não estamos falando aqui do presidente que está pedindo a sua ajuda. Nem do seu patrão, do seu comissário. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que de nada precisa e de nada carece. Mas o Deus Todo-Poderoso que de nada precisa, de nada carece. Como dizia também o nosso saudoso irmão, né? Sem você, ele até pode, mas não quer. Você sem ele pode até querer, mas não pode. Quantas coisas você julga que você pode, e até às vezes querer sem ele, mas você não tem capacidade.
Ele sem você tem toda a capacidade e não precisa de você. Mas sem você ele não quer, irmãos. Já parou para pensar nisso? Não por carência, tá? Eu não estou falando aqui que você é o calcanhar de Aquiles de Deus, que você é o ponto fraco de Deus. Não existe isso, irmãos. Mas existe amor em Deus, isso é uma verdade. E sem você e eu, Deus não quer. Ele se determinou no seu coração que ele não faria. Por quê, irmãos? Porque isso é próprio do amor. O irmão Stephen Kohn deu um exemplo que eu achei brilhante, aquilo me comoveu. É simples, mas tão tocante. Os irmãos que são pais aqui sabem, o Léo vai saber isso já já. Né? Porque ele já é pai, ele vai ter essa experiência, tenho certeza. O pai está ali carregando uma mesa pesada, aí vem a criancinha. Pai, deixa eu te ajudar. Irmãos, e o pai fala, tá bom. Só que o pai sabe que essa criança vai mais estorvar ele que ajudar. Por fim, ele vai ter que carregar a mesa e a criança junto. Que capacidade essa criança tem para fazer alguma coisa? Mas por que o pai para? E deixa a criança pegar a mesa também, para ele ter que carregar a criança e a mesa? Porque ele ama. E no amor há a preciosidade de se relacionar. Não é verdade? Irmão, você acha que Deus precisa de nós para edificar a igreja? Que Ele precisa de nós para salvar os homens? Fala, irmão Deus, você acha que Deus vai confiar a salvação das almas num bando de preguiçosos igual a gente, irmão? Desculpa falar aqui com todo respeito à sua honra, tá? Talvez você é um missionário que se aplica, tudo. Mas, irmão, você e eu não temos capacidade. Primeiro que você não tem capacidade nem de convencer a pessoa com o seu evangelho. Pregando. Não está em você essa capacidade. Por mais que você seja um apologeta, você leia Norman Geisler, William Lane Craig, você possa fazer lá a leitura de Anselmo, com todos os argumentos ontológicos do convencimento da existência de Deus, da necessidade do homem, você não vai conseguir, irmãos. Isso é mistério. E por que Deus manda você pregar? Seria muito mais fácil mandar um anjo? Seria mais fácil mandar Gabriel aparecer assim com uma voz assim de trovão, dando uma ordem para as multidões ajoelharem e se converterem porque Deus é Deus? Porque Ele enviou seu Filho para morrer pelos homens? Por que em vez de enviar os anjos, por que em vez de edificar a igreja assim, por que Ele chama eu e você? Por quê, irmãos? Porque Deus deseja se relacionar. Porque Deus é amor. Porque Deus te fez a imagem dele, originalmente de forma livre, para de forma livre você responder a ele. E isso glorifica o caráter dele. Tá dando para entender, irmãos? Não estamos pregando ultracalvinismo aqui. Não é monergismo. Não é Deus fazendo tudo sem você participar. Não porque você está acrescentando força em Deus, não. A única coisa que você acrescenta é o seu sim. E Deus quer esse sim, porque esse sim significa que livremente você o amou. O amor busca ser amado. Porque a medida do amor é amar sem medida. E quanto mais ele ama, mais ele se satisfaz no amor. E não há amor que não busque, irmãos, nesse tipo de relacionamento, a satisfação do outro de participar. Porque o amor se reparte. Ele faz o outro estar junto. É como uma valsa, onde vão juntos os dois para um lado, vão juntos os dois para o outro. Então, Deus sem você até pode, mas não quer. E isso é em todos os sentidos da nossa vida. Você sem Deus até pode falar que vai fazer alguma coisa, mas não pode. Então é melhor que seja em amor, que seja em aliança. E por isso que tudo que diz respeito à casa de Deus tem esses dois ângulos. Por um lado, é o homem em Deus. Por outro lado, é Deus no homem. As mobílias da casa, as medidas da casa, eles vão apontando para essa, certo? Essa graça de Deus de nos levar a participar da sua obra. Enquanto Ele vai obrando em nós, Ele vai trabalhando em nós, e por outro lado nós vamos trabalhando. À medida que Ele trabalha em nós, nós trabalhamos com e nele.
Isso é muito precioso, irmãos. Ele sem você pode, mas não quer. Você sem ele não pode. E não deveria querer. Foi porque o homem quis coisas sem Deus, que tudo saiu dos trilhos. A redenção veio para colocar as coisas nos trilhos. Mas, irmãos, Deus não vai parar até que ele alcance no nosso coração essa medida de responsabilidade, de responder ao amor. Você fala, mas é tudo isso, só por isso? Mas, irmão, isso é o sentido de tudo. Tira isso da sua vida para você ver o que sobra. Você já parou para pensar? Tira isso da sua vida. Você pode pensar que o que você tem de grande valor é empresas, carros, mas tira um sorriso, tira a possibilidade do seu filho sorrir em alegria para você, por você ter permitido que ele, por exemplo, te ajudasse a rastelar o seu quintal, a hora que você estava ali cansado já do trabalho. Não é interessante que as grandes coisas sempre servem para as coisas que aparentemente são pequenas? Você já parou para pensar nisso também? Tem um outro autor cristão chamado Chesterton, e ele escreveu um livro, que é muito interessante, não sei se os irmãos conhecem, chamado Tremendas Trivialidades. As trivialidades são as coisas pequenas, que ninguém dá nada para elas, mas as coisas pequenas é que são grandes. Paulo diz que aos membros que parecem de menor importância, nós revestimos de maior honra. Não é interessante isso, irmãos? Você, por exemplo, trabalha, esse irmão, por exemplo, Chesterton ilustrou assim, da seguinte forma: as coisas que as crianças fazem parecem as coisas de menor importância. Elas brincam, elas querem sair para um piquenique com um amigo, não é verdade? E aí você olha elas aparentemente e diz assim, essas coisas pequenas, isso aí tem coisa de importância. Coisa importante é o que eu faço, é ir para o trabalho, é abrir a minha empresa, né? É fazer as reuniões com o setor executivo, chegar cansado em casa. Isso sim que é uma coisa de importância. Essas coisinhas triviais aí não tem importância. Mas sabe que, na verdade, se você for parar para observar, você faz todas essas grandes reuniões, você trabalha desse jeito, se você for um homem normal, tá? Se a doença vamos dizer assim, da inversão dos valores já não te afetou. Você faz tudo isso exatamente para poder chegar em casa e o seu filho te chamar para brincar. Você faz todas essas coisas para você pegar a sua família e ter um momento de piquenique igual as crianças têm quando é criança. Você já percebeu que todo o tempo da nossa vida, as coisas que realmente têm valor são as coisas que nos fazem voltar a sermos crianças? Que nos fazem a valorizar aquilo que parece não ter sentido, mas que expressa o amor e o relacionamento? Então, isso é assim em nós, irmãos, porque nós fomos criados à imagem de Deus. E Deus faz as grandes coisas para aquelas que parecem pequenas, mas que expressam o seu coração. Por isso que Zacarias diz que ele criou os céus, estendeu a terra. Quão menor é a terra do que os céus, não é? Aí colocou o homem na terra com um espírito. Todos os céus existem na ordem que existe, para que seja possível existir terra. Para que a Terra exista. Nesse ponto aqui, exatamente onde está, de acordo com os cálculos aí dos astrofísicos, né? Que a Terra está exatamente onde está para ter possibilidade de uma combinação de milhões de coisas para ser possível ter vida. E é possível ter vida para que o homem abra o olho e diga, eu existo. Mas o homem existe com um espírito, de acordo com Zacarias, porque o Espírito de Deus quer se relacionar com ele. Então Deus faz grandes coisas para aquelas coisas pequenas. As grandes coisas convergem para as pequenas para demonstrar o que está no coração de Deus, irmãos. Deus não precisa de nós, mas Ele escolheu expressar o seu coração por meio de nós. Ele escolheu, irmãos, que sem nós Ele não faria as coisas que revelam o seu coração. Está dando para entender? Que coisa impressionante. Ele tem anjos poderosos, eu não sei nem quantas galáxias ele criou. Dizem que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia do mar. Não sei se é verdade, eu não contei para saber. Não sei se a ciência tem toda essa capacidade de ter falado isso com certeza. Mas não é impressionante que todas essas coisas existem para que você esteja aqui agora.
E você está aqui agora para conhecer o amor de Deus e amá-lo. Uau, isso tudo existe para isso. É para isso. E é para isso num grau cada vez mais profundo. E isso não vai parar. E isso é o que a Bíblia chama, num grau cada vez mais profundo, por isso a gente vai ver que na casa de Deus essas coisas vão se aprofundando. Você vai conhecendo e tornando conhecido a plenitude desse amor. Tire isso da sua vida. Eu espero, irmãos, que nenhum de nós aqui tenha perdido esse sentido. Para que você trabalha? Para que você gasta tanto tempo ganhando dinheiro? O irmão Christian Shea uma vez contou uma história de uma senhora que trabalhava no World Trade Center. Essa senhora trabalhava, ganhava muito dinheiro, e aí a amiga dela foi para ela e falou assim: o que você vai fazer quando vier a promoção do salário no final do ano, quando vier lá né, toda a bonificação que você está fazendo aí? Ela falou: eu vou comprar um carro. Aí quando chegou no final do ano, ela comprou um carro que ela queria. Aí a amiga dela falou assim: agora que você comprou o carro, o que você faz? Agora eu venho trabalhar com o carro. Peraí, mas você está trabalhando para possuir o carro ou possuindo o carro para vir trabalhar? Não havia sentido naquilo que ela estava fazendo. Porque os nossos bens e as coisas que somos não é por meio, irmãos. Está dando para entender isso, irmãos? É do relacionamento do amor trinitário e a trindade em Cristo se formando na igreja em amor que nos torna possível conhecermos o sentido de todas as coisas. Pode parar, até se a sua obra cristã não é para isso, se não é para tornar Cristo engrandecido, e como Jesus falou, e é o único mandamento que ele deu é que os cristãos menos prestam atenção. Nisto conhecereis que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tudo que a gente faz não é para isso, irmãos, se a gente vê até a igreja como uma empresa, ou talvez como uma coisa onde você domina sobre os irmãos, isso não é casa de Deus. Nós vamos ver se o Senhor permitir. Estou falando tudo isso aqui de forma introdutória, e só nessa introdução aqui nós nem começamos a ler nada sobre a casa de Deus, mas o ponto é, os irmãos vão ver, à medida que a gente caminhar pelas figuras, pelos tipos, pelas medidas da casa, que tudo remete a esse relacionamento de comunhão trinitária. Cada coisa dentro do seu aspecto, do seu lugar, mas apontando para esse centro, a centralidade de Cristo e a formação de Cristo em nós como expresso no amor de Deus de forma plena. Porque se não é isso, irmãos, não é casa de Deus. Você pode chamar de qualquer outra coisa. Você está edificando outra coisa. Se Cristo não é central, e se o caráter de Cristo não está se formando em nós, com aquilo que o coração de Deus revela acerca do seu Filho, não é casa de Deus que nós estamos edificando. Não é testemunho de Deus que está sendo visto em nós. Então, irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração, sabe? Que Ele nos impressione, que as coisas não são grandes de acordo com o ponto de vista do mundo, de acordo com o ponto de vista da sabedoria dessa terra, que nós possamos entender a causa e o motivo de tudo. Né? Então nós lemos aqui esses textos em João, onde o Senhor Jesus fala que Ele, né, saiu de Deus e entrou no mundo. Nós lemos quando fala que Ele estava no seio do Pai. Tudo começa aí. É porque Ele estava com o Pai, que o Pai ama. É porque o Pai ama que o Pai criou. É porque o Pai ama, por estar se relacionando em amor com seu Filho, pelo Espírito, que Ele decidiu salvar. Tudo parte daí. Tudo parte dessa comunhão, desse relacionamento da Trindade. E tem que começar aí e convergir para aí. Do contrário, irmãos, a vida não tem sentido. Certo? O nosso serviço a Deus é sem sentido. Vai ser fácil você espancar os irmãos, os conservos. Vai ser fácil, porque você vai se ver talvez como uma autoridade, os irmãos talvez como aquele que tem que estar submetido a você, porque você agora tem uma importância. Vai ser fácil você ver a igreja de qualquer outra forma que Deus não vê. Ver família do jeito que Deus não vê. Ver as pessoas do jeito que Deus não vê. Mas a casa de Deus é um lugar, como qualquer casa genuína que pertence a alguém, onde o dono da casa quer se sentir fielmente
representado nas coisas que ele coloca na casa. Coisa mais triste é alguém chegar numa casa e essa casa não expressar as qualidades do seu coração e da sua mente. Deus quer uma casa para poder comungar, para poder ter comunhão, e ele deseja que essa casa expresse quem ele é e o que agrada o seu coração. E tudo começa aí, irmãos. Tudo começa aí. Tudo começa de nós aprendermos com o próprio Senhor, com Cristo e do relacionamento de Cristo com o Pai pelo Espírito. Então, irmãos, que o Senhor realmente nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração e podermos ver um pouco dessas figuras da edificação da casa de Deus no Antigo Testamento, à luz do que essa edificação é por meio da Trindade em Cristo se formando na igreja. Amém?